Hola, amados. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y nuestro tema de hoy es algo que está bien en el centro del corazón de Dios. Es un tema que, en mi opinión, llega a mover montañas. Es un tema que incluso abre puertas que están cerradas. Hoy hablaremos, en la verdad, de algo que agrada muchísimo a nuestro Dios. Y este tema es la alabanza. Pero também esse tema pode ser definido como acção de gracias. Hablaremos hoje sobre a ação de gracias porque em 2 dias celebraremos o Dia de Ação de Gracias. Um dia em que todo o universo para reconhecer o que Deus é e o que Deus hace. Então, dizer graças, Senhor. Bueno, discutiremos este tópico também. Será suficiente um solo dia para dar graças a Deus? E porque existe o Dia de Ação de Gracias e que diz a Bíblia sobre isto. Então, para começar, vamos ver que a ação de graça é algo que Deus ama muitíssimo. Deus ama muito. Que será que Deus ama mais? O que Ele ama mais é nossa alabanza, que é algo que está aqui bem encoberto por este tópico, ação de graças. Iremos à Bíblia em alguns minutos e veremos que diz a Bíblia sobre este término, sobre este título. Será só um título de calendário? Será algo destinado só para que um dia, em alguns países, seja feriado? Ou o que será realmente que significa ação de graças? Vamos ver então que o que mais agrada a Deus, sem dúvida, é a alabança, e a Deus também lhe gusta a ideia de ação de graça. Mas vamos ver que pensa realmente ele através do texto de Salmo 22:3. A Bíblia diz: Deus habita em meio de las alabanzas de su pueblo. Uau, esse texto é realmente tremendo. Por quê? Sobretudo por 2 motivos. Primeiro, aqui a palavra habitar tem muito sentido neste contexto, porque habitar habla de venir e permanecer com quem? Com su pueblo, ou seja, com nós, pero a través de quê? De la palavra que está bem aqui em meio, a alabanza. Em outras palavras, Deus ama quando lo alabamos. Por isso coloquei aqui, lo que Deus mais ama é a alabanza, que é em outro nível de adoração. Agora vamos ver, quando nós alabamos ou adoramos a Deus verdadeiramente, nós lo atraemos para nós, de maneira que ele vem disposto a habitar. Agora vamos ver que é habitar. Vamos ver então algumas definições para habitar. Habitar, em alguns contextos, é estabelecer-se. Por exemplo, estabelecer é criar fundamento, é plantar raízes, é permanecer ali. Habitar também é viver com ou morar junto com alguém, viver. É como, por exemplo, um grande acampamento. Todos têm suas cabanitas e então, quando entramos neste nível poderoso e alto da adoração ou da alabanza, Deus é atraído hacia nós e decide conscientemente habitar, estabelecendo-se entre nós para viver com nós. Isso é algo tremendo. Ademais, ele não vem só para viver por alguns dias, como assim, sacando nas vacações. Não. Deus vem para permanecer entre nós. Novamente, o que mais agrada a Deus é a alabanza. Uma vez eu escutei a um pastor que disse: quando a igreja na terra alaba ao Senhor, aí no céu o Senhor disse a los ángeles: silêncio, todos silenciem, porque mi pueblo, su pueblo, como vemos no versículo, mi pueblo está tratando de dizer-me algo que é muito mais importante que o que vocês dizem agora. Por quê? Porque este pueblo foi o pueblo que ele redimiu, pagou um preço de sangue, sofreu hasta a cruz. Esse pueblo tem muito mais valor que qualquer outro ser para Deus, e sobretudo um ser que não foi redimido, porque nós fomos. Então, Deus é atraído por nossa alabanza. E aí ele vem decidido, conscientemente disposto
a plantar habitación entre su pueblo, que somos nosotros, con la intención de establecerse. Este establecer tras la idea de quedarse entre nosotros permanentemente y vivir con nosotros para siempre, permaneciendo entre nosotros. A partir de aqui já vimos que há um grande privilégio, que o Deus de los cielos, o grande Jeová de los ejércitos, decide venir e viver entre nós, um pueblo tão débil, tão pequeno como nós, humanamente hablando. Quem somos nós? Não merecemos tal privilégio, somos míseros mortais. Sin embargo, Deus não pensa duas vezes. Su texto, su palavra é bem clara. Deus habita, não há dúvida. Ele sim lo hace. Habita em meio de su pueblo. E, hermanos, uma coisa que me alegra muito quando oro é saber, não apenas sentir, mas saber conscientemente que Deus está bem aqui comigo mientras oro, mientras lloro, mientras sufro, mientras passo na luta, ou mientras predico, mientras batalho, ou mientras tu passas alguma situação especial. Deus habita, Ele permanece a tu lado, em tu presença e em tu companhia. Como? Lo atraímos com a alabança. Esta é a clave, aparentemente, como vamos ver a partir de aqui. Então, a ação de graça tem muito a ver com a alabança, por isso agrada a nosso Deus, de tal maneira que esta palavra também, ou esse título aqui também se encontra em la palavra del Senhor. Veremos então que a alabança que Deus espera, e eu digo isso já dando a entender que Deus tem ou apresenta, ou sua palavra apresenta algumas condições para que nossa alabança seja aceitada. E espero que entendamos aonde quero chegar. Vou tratar de explicar um pouco durante esse slide, durante esse PowerPoint. Pero qual é a alabança que Deus realmente pode aceitar? Por exemplo, a alabança incondicional. Quando hablamos de la palavra incondicional, hablamos de algo que surge, que existe sin condição alguma. Ou seja, não importando a condição, não importando como estamos, como sentimos ou não sentimos, a alabança deve existir incondicionalmente. Ou seja, a todo tempo, quando estamos bem ou quando estamos mal, a alabança deve surgir, deve fluir, deve ser oferecida a Deus. Então, o primeiro aspecto, ele espera que lhe apresentemos uma alabança ou uma adoração de forma incondicional e, además, em todo o tempo. Ou seja, sempre, manhã, tarde e noite, quando todo está bem e quando algo não está bem. Deus espera que nossa alabança permaneça, porque é para Deus, é para Ele, e não depende de circunstâncias. Vamos ver então o que diz Salmo 34, 1. Bendicerei ao Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre lo alabarão. Vimos que esse versículo nos apresenta um grande desafio, porque diz: bendicerei ao Senhor em todo o tempo. Podemos cambiar essa expressão e dizer para sempre, para todo o sempre, de eternidade em eternidade, de geração em geração, até o fim de minha vida. São expressões que podemos usar para dizer a mesma coisa em todo o tempo. Antes de chegar aqui, eu quero regressar um pouco a esta primeira palavra, bendicerei. Que é bendecir? Se lemos a palavra de outra forma, diremos que bendecir é dizer bem de alguém, ou seja, é falar bem da pessoa, é dizer o positivo, o agradável, o bueno que esta pessoa é. E quando se trata do Senhor, que é com quem esta palavra neste momento se relaciona, seguramente que assim como eu, tu também tens muito que falar bem de Ele, certo? Então, se veja bem, aqui o Senhor empieza dizendo: hablem bem de mim. Hablem bem do Senhor. Digam quão poderoso Ele é, quão santo, quão sábio, tão alto, tão justo, tão amigo, tão fiel. Ele é provedor, sanador, restaurador, meu único Salvador, meu único Deus. E temos tanta coisa para dizer de Deus.
Le agrada muito que mencionemos seus atributos, porque em realidade seus atributos dizem quem é Ele. Mencionar a Deus de forma positiva é algo que lhe agrada muitíssimo. E quando isto ocorre em todo o tempo, melhor aún. Esta palavra em todo o tempo também nos hace pensar que não devemos ser cristianos oscilantes, que só alabam ao Senhor quando todo vai bem, e quando todo vai mal nos damos as espaldas, já não queremos mais vir à igreja, já não queremos mais dar dízimo, já não oramos mais, já não nos interessa nada. E alguns até perdem a fé por algo que lhe sucedeu. A Bíblia diz em todo o tempo, ou seja, de forma incondicional, em todo o tempo. Ele espera que de tu boca e de minha boca esta seja a atitude. Bendecir a Jeová, bendecir ao Senhor. Então, este versículo aqui nos traz como uma entrada, uma pequena porta que nos ajuda a começar a entender o que significa esta ação de graças. Veremos então que, de acordo ao texto, em todo o tempo, também pode ser entendido como em tempo e fora de tempo. De acordo à Bíblia, em tempo é em nosso tempo normal, em nossa época normal, em nossas circunstâncias normais. Pero fora do tempo é uma expressão um pouco diferente que expressa ou que apunta a las circunstâncias negativas ou mais difíceis de nossas vidas. Ou seja, em tempo é quando todo é favorável, fora do tempo, quando é desfavorável. Em tempo é quando todo é fácil, fora de tempo, difícil. Em tempo, quando todo é bueno, fora de tempo, quando tudo, ou quase todo é malo. Ou seja, os problemas se acumulam, as deudas, a enfermidade, então todo passa a ser meio malo, não nos gusta esse tempo. Em tempo, habla del positivo, fora do tempo, del negativo. De toda forma, a Bíblia diz em tempo e fora de tempo, como vamos ver em versículo a seguir, devemos bendecer a Jeová e entrar em sua presença com alabanças. Veremos então em Efésios 5:20, o texto diz, dando sempre graças a Deus, graças por todo, esse todo inclui também o negativo, por todo a Deus e Padre, em nome de nosso Senhor Jesucristo. Ou seja, dando sempre, dando habla de dar graças, del dia de ação de graças, ou dia não, perdão, não é dia, pero de la acción de dar graças, ou ação de graças por todo, incluindo o positivo e o negativo, em nome do Senhor. Agora vamos ver que esta palavra sempre aqui também se encontra em destaque, porque sempre também se refere a quando pensamos que é possível dar graças a Deus, mas também quando pensamos que não podemos fazê-lo. Por que eu menciono esse tipo de diferença? Porque há pessoas que só bendicem ou alabam ao Senhor solamente quando todo vai bem, quando há provisão, quando há bom emprego, quando a saúde vai bem, quando a família cresce, quando prospera. Então, bueno, é tempo de bendecir, é tempo de alabar. Pero quando perde o emprego, as deudas se acumulam, o alquiler se estressa, alguém enferma na casa, ou alguém muere, ou as coisas se tornam muito mais difíceis de lo que se esperou, e aparentemente as respostas das orações não chegam. Então, aí a coisa se põe realmente muito sério. Pero vê aqui que a Bíblia diz, sempre, e no versículo anterior, em todo o tempo, ou seja, não importando a época, não importando a estação, não importando em que nível pensas que tu estás, não importando quem tu pensas que eres ou que não eres, lo que tienes ou que não tienes, ou seja, de forma incondicional, ou sempre, se deve alabar ao Senhor de los exércitos e dar graças a Ele, bendiciendo ou dizendo bem ou hablando bem de Ele, por lo que Ele é. Em 2 Timoteo 4:2, leemos, predica a palavra, inspira-te a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, disciplina,
com paciência e doutrina. Isso aqui foi um conselho que Pablo deu a seu discípulo, Timoteo. Eu só quero enfocar-me nesta parte do meio que diz a tempo e fora de tempo, solamente para mostrar-lhes que é uma expressão bíblica. E quando Pablo mencionou aqui, ele estava também tratando de preparar Timoteu, porque era aún muito jovem, e não estava muito habituado com as batalhas espirituais e ministeriais. Assim que Pablo, em outras palavras, preparando esse jovem discípulo, dijo, prepara-te porque algumas vezes estarás a tempo, em buenos tempos, mas também estarás fora do tempo ou em circunstâncias um pouco difíceis que talvez não sabrás como fazer para solucionar ou para seguir caminhando e não perder tu fé. Pero tu sabes, inspira-te en el Senhor, certo? Em sua palavra, trata de escuchar sua voz quando todo está bem e também quando todo vai mal. E sigue haciendo a obra que é corrigir, aprender, exortar e fazer toda esta obra do ministério. Ou seja, de forma incondicional, devemos alabar ao Senhor, devemos guardar nossa fé, devemos adorá-lo em todo o tempo, devemos bendecir-lo sempre e, además, devemos seguir fazendo sua obra, independentemente de para qual fomos chamados, porque lo que ele espera de nosotros es una alabanza incondicional em todo o tempo. Ou seja, não dependendo de estação, de tempo, de circunstância, Deus nos chama a alabá-lo de forma incondicional. Portanto, eu não sei como é tu vida hoje, mas em qualquer que seja o estágio em que tu estás, recuerda isto, o Senhor te chamou para alabá-lo de forma incondicional e sempre ou em todo o tempo, e eu sei que assim como eu, com a ajuda do Senhor, tu também lo lograrás. Veremos então que a expressão ou o título Acción de Gracias vem da palavra charis, que literalmente é gracia. Pero a palavra charis origina um término mais grande, mais completo, que é Eucaristías, que é literalmente dar graças ou acção de graças. De aí vem a palavra ação de graças, Eucaristías, porque dar é dar a alguém, entregar, ceder ou expressar graças ou simplesmente fazer uma ação de graça. Por isso o nome ação de graças. Charis também origina esse segundo término grego, que é Eucaristeo. Eucaristeo, literalmente, é entendido por ser agradecido. Lendo Eucaristeo, eu agradeço. Em outras palavras, porque a palavra Eucaris é também ela é a raiz de agradecer ou agradecido. A última letra, que é o ômega, indica que neste caso, neste contexto, a primeira de singular, que é eu. Neste caso, eu agradeço, ou simplesmente ser agradecido, ou solamente agradecido. Antes de passar adelante, quero dizer-lhes que entre um e outro, eu vejo um complemento bastante grande. Eucaristia, por exemplo, é uma ação de dar graças ou de fazer ações de graças, como o título que estamos agora discutindo, e especialmente porque em 2 dias, nosso dia de ação de graça vai ocorrer, assim que vamos enfatizar um pouquinho nossas ideias e definições nesta palavra ação de graças ou dar graças. Veremos então que dar graças é algo que alegra profundamente a Deus, porque Deus ama quando somos agradecidos e, sobretudo, quando lo alabamos através de nosso agradecimento. Pero esta segunda palavra para mim suena muito mais profunda em alguns aspectos. Por exemplo, aqui esta palavra é literalmente ser agradecido. Sabemos que em espanhol há uma diferença entre ser e estar, certo? El ser, que eu entenda, é o aspecto permanente de um detalhe do caráter de alguém. Algo permanente é indicado por ser. Isso habla de nacionalidade, de color de la piel, nossa altura, coisas permanentes. Soy tal coisa. Pero ele está já refere a algo temporal. Por exemplo, eu estou aqui hoje, pero é possível que amanhã eu não esteja. Também habla de sentimentos. Eu estou alegre, dando a entender que estou hoje, pero amanhã talvez não esteja. Ou seja, ele está, é temporal,
el ser es permanente. Aquí la traducción de Eucaristeo, la traducción más exacta es ser agradecido. En otras palabras, si el ser trae una expresión de permanencia, de resistência, de firmeza, então, em outras palavras, Deus nos chama a ser permanentemente agradecidos. Não existe isso de que sou agradecida hoje e amanhã estou murmurando, que sou agradecida agora e depois vou estar blasfemando. Não existe isso. Simplesmente eu sou, e isto habla de uma nova natureza, de um novo nível de comunhão, de um novo status aonde Deus nos colocou. Ele nos chamou a ser e não a estar agradecido. Não podemos ser e conformar-nos só com estar agradecido, porque esse estar é temporal, cambia de acordo às circunstâncias, de acordo aos problemas, de acordo incluso ao tamanho da fé, de acordo a tanta coisa. O Senhor nos chamou a ser, que habla de um estado permanente e que expressa uma madurez espiritual um pouco mais elevada, que nos ajuda a entender as adversidades como favoráveis a nós e que nos ajudam incluso a desenvolver melhor nossa fé e estabelecer-nos no Senhor. Por isso, esta palavra para mim tem muito peso em alguns casos, porque Eucaristeu é o que Deus nos chamou a ser. Ele não nos chamou a estar de vez em quando agradecidos e outras vezes mal-humorados. Não, ele nos chamou a ser agradecidos, lo que é a expressão, a tradução mais exata para esta palavra. Bem, as duas em si são fundamentalmente importantes, porque se eu não sou agradecida, que tipo de graça eu vou dar a Deus? Que tipo de agradecimento darei a Ele aqui em Eucaristia se eu não sou antes agradecida? Então, colocando ao revés, Eucaristeu vem primeiro, para depois Eucaristia ser a consequência ou o resultado de Eucaristeu. E espero que o Senhor nos ajude a sair um pouco do nosso nível de acomodação e subir hasta esse nível de ter uma natureza firme, permanente, resistente e, sobretudo, determinada a ser agradecidos sempre e não só de vez em quando. Veremos também que a palavra ação de graças, que é o que vamos celebrar em 2 dias, não é solamente uma palavra, ou um título, ou um nome de um dia do ano. Esta palavra tem diferentes definições e, como vês, ela se divide basicamente em 2 partes. Primeiro, a palavra ação. Como definiríamos uma ação? De acordo a nosso dicionário de nossa língua ou línguas, ação pode ser traduzido como trabalho, ou seja, trabalho no sentido de que eu hice uma ação, eu hice um trabalho. Um trabalho também é uma atitude. A ação é uma atitude. É um hábito, e esta parte me gusta mais, porque um hábito, para mim, é o resultado de uma repetição, uma série de repetição de coisas. Então, se conclui ou culmina aqui em hábito, e o hábito em si já afeta meu comportamento, ou em si o hábito pode ser entendido como meu comportamento. Se eu tenho o hábito de dar graças a Deus, eu tenho um bom hábito. Pero se não desenvolvemos este hábito de dar graças a Deus, temos os maiores e os mais grandes problemas da vida. Porque então não sabemos quem é nosso Deus, como vamos agradecer-lhe, como vamos levantá-lo, como vamos exaltá-lo sobre nossa própria vida, se não temos o hábito de fazê-lo. E é muito importante, porque o hábito chega um momento em que começa a surgir naturalmente, sem que eu pense, é algo quase automático. A ação também habla de esforço. Necessitamos esforçar-nos algumas vezes para dar graças, verdade? Há vezes em que não temos muito desejo, incluso de orar, honestamente falando, porque somos carne e a carne aqui nunca se converte. Temos que colocá-la à força, na disciplina e seguir nossa vida espiritual, porque a carne não nos ajuda. Por isso necessitamos fazer esforço para dar graças a Deus, aun quando as coisas não são muito favoráveis. E por fim,
também habla de sacrifício. Por que digo esta palavra sacrifício? Porque habla exatamente do aspecto que mencionei neste momento. Há dias em que, eu não sei como eres tu, mas há dias em que eu não quero ser nada, eu quero só descansar, eu não quero pensar, eu quero incluso ser meio invisível, que nada me veja, que nada me llame, que nada me pida nada, que eu quero estar assim como meio invisível. Ou seja, estou como mais em minha humanidade do que no espírito. Vamos dizer desta forma. Neste momento é necessário fazer sacrifícios, subjugar nossa carne e colocar os ânimos para adelante e colocar esta carga para trás e a fé adelante e sacrificar-nos. E aunque não sintamos nada, abrir nossa boca e também nosso coração e dizer, Senhor, graças, porque tu eres muito bueno, tu eres muito fiel, tu eres muito tremendo, tu és perfeitamente santo, tu eres, Senhor, tão justo, tu eres. Ou seja, mencionar os atributos de Deus que correspondem a Ele, lhe agradam sobremaneira. Pero esto aqui, esta ação, não surge como mágica. Isso é um tipo de trabalho, é algo que hacemos, é uma ação, como a palavra disse, é uma atitude consciente. Ou seja, quando nos sentimos meio frios, meio cansados, meio apáticos, meio apagados, temos a atitude de pensar positivamente, dizer, não importa como eu me sinta, Deus não cambia. E a graça e o honor e a honra e a alabança que eu vou dar não é a mim, é a Deus. Portanto, abra tu boca e alabe ao Senhor, haga tua ação de graça, porque isso sim depende de uma atitude positiva quase sempre. Como dije, devemos fazer que isto se convierta em um hábito, porque quando se tornar um hábito, então será também nosso comportamento, nossa atitude diária, e não teremos que lutar tanto com nós mesmos para ser o que Deus espera de nós. Logicamente que tudo isso exige um esforço mais grande e, afinal, hasta um sacrifício para subjugar nossa carne a seu poderio e fazer que este homem viejo muera para que o homem novo se levante no espírito e seja grandemente edificado. Pablo em Romanos dijo, creio que em capítulo 12, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Ou seja, três qualidades: sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Da mesma forma, nossa alabança ou nossa ação de graça para Deus deve ser hecha em base a este sacrifício. Eu me esforço a ser um pouco mais, porque meu Deus merece ser exaltado. A segunda palavra é graças. Que é graça? Graça habla de expressões voluntárias de alabança. Me gusta muito essa expressão, porque esta palavra voluntária aqui me dá a entender que é algo que eu hago porque quero. Não estou fazendo a la fuerza, nadie me está obrigando. É uma atitude simplesmente grátis, livre. Eu estou sendo voluntária para alabar a mi Senhor. Também, graças apunta para reconhecimento, reconhecer que ou quem, reconhecer quem é nosso Deus, lo grande que Ele é, lo muito que está fazendo por nós. Habla de exaltação, porque graças é simplesmente levantá-lo sobre todas as coisas, incluso sobre nós mesmos. Também é expressar reverência por lo que Ele é. Ele é perfeitamente santo e só merece nossa adoração e alabança, expressando nossa gratidão em cada passo que damos, em cada palavra que sai de nossa boca, em cada expressão que hacemos, em cada ação. Expressar nossa plena gratidão e reconhecimento por lo que Ele hace por nossas vidas, não só neste dia de ação de graça que vai chegar, pero desde o primeiro dia em que nascemos, incluso. Expressar ou levantar sua glória sobre nós e, además, declarar sua excelência. Se nós pensamos em todos os atributos de Deus, o resultado será este aqui. Diremos, Deus, quão excelente eres. Eu não havia pensado jamais que eu
como um mísero mortal, sirva a um Deus tão poderoso, tão gigantesco, tão universal. Eu não mereço isso, pero se nós concentramos então que é a ação de graças, já não mais haremos algo de qualquer forma. Já não cantaremos porque, bueno, todos cantam, eu vou cantar. Ou porque alguém aí dijo, se isso eu vou fazer. Não, não, não. Haremos com este sacrifício de santidade, com esse esforço máximo, creyendo que a pessoa para quem hacemos merece muito mais. E lo haremos com um coração tão reverente a ponto de descobrir sua excelência em todo lo que nuestro Deus é, em todo lo que Ele é. Descobriremos sua imensa excelência e perfeição. Vamos ver também que a alabança a Deus inclui que, por exemplo, inclui el agradecer em todo. No solo en partes, no solo en algunas cosas, pero en absolutamente todo. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:18, leemos, dá graças em todo, porque esta é a vontade de Deus para com vosotros em Cristo Jesus. Me gusta muito essa primeira parte, porque o texto não disse por todo. Eu creio que a tradução mais exata do original é esta aqui, em todo. Algumas versões, por alguma razão, dizem dar graças por todo. Não sei se há uma confusão de tradução ou se há algo que eu aún não leí, mas em realidade, para mim, o término mais apropriado, de acordo com a palavra do Senhor, é que devemos dar graças em todo. Porque há coisas por as quais não podemos dar graças e não devemos. Não devemos dar graças, por exemplo, por as tragédias do universo, por a maneira como os niños são atrocidades, por as guerras. Não podemos dar graças quando alguém nos ataca violentamente, quando uma pessoa mata um inocente. Não podemos dar graças por, mas podemos dar graças em. Em toda circunstância, aunque llorando, aunque sofrendo, devemos dar graças em todo o tempo, em toda circunstância, em toda situação. A segunda parte é bem clara, porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, Deus deseja, Deus quer, Deus decidiu que nós devamos dar-lhe a graça. Devemos dar a graça em todo. Se algo não está bem, Senhor, graças porque durante esta época tu me ajudas a entender, a crescer, a desenvolver minha fé. Devemos dar graça em todo, porque esta é a vontade de Deus. Porque se não for assim, então como vamos viver? Se não aprendemos a dar graças, vamos morrer muito rápido por a imensa carga que as circunstâncias traem sobre nós. Então, o texto aqui diz, a alabança inclui agradecer em todo, como nos disse esse versículo de 1 Tesalonicenses. Também a alabança inclui bendecir seu nome, isto é muito claro. Cantai ao Senhor e bendecir seu nome, aqui nos diz Salmo 96:2. Bendecir seu nome, proclamai sua salvação dia a dia. Ou seja, a primeira parte disse cantar. A segunda, bendecir. A terceira, proclamar a salvação. Parece uma sequência, não é assim? E esta sequência não está ao revés, está em perfeito segmento. Por quê? A palavra cantar habla de qualquer coisa que podamos fazer para Deus. Cantar, dançar, pintar, representar, ensinar, predicar, qualquer coisa que podamos fazer ao Senhor. Pero a segunda parte disse assim, não só haga isto, pero também bendiga a seu nome. Por que esta diferença? Porque é possível cantar, orar, predicar, ensinar e fazer tanta coisa sem bendecir a seu nome. É incluso possível que hagamos coisas aqui em nome do Senhor, pero bendecindo mais a nós mesmos que a Deus. Ou seja, exaltando mais a nós mesmos que a Deus. Porque a palavra bendecir, se leemos de outra forma, seria dizer bem sobre alguém, ou dizer bem de alguém, falar bem de outra pessoa. Aqui o versículo diz, bendice ou hable bem
de su nombre. Hable bien de Dios, diga cosas positivas sobre Él. Hable de sus poderosos atributos, del Señor, de su nombre y no de nosotros mismos. Entonces, nuevamente, es posible hacer incluso la obra de Dios sin bendecir a Él. Por isso, a segunda parte parece completar a primeira. A primeira diz, haga algo para Deus, pero também bendiga su nome, ou seja, para Ele, apunte hacia Ele. A glória de lo que tu estás haciendo não corresponde a ti, corresponde a Ele. Por isso, bendiga, diga que és para Ele, exalte-lo, mientras tu haces esto para Ele. E então, se tu haces algo para Deus e bendice, levantando-lo ao máximo e adorando ao Senhor ao máximo, estarás listo para proclamar sua salvação, ou seja, para predicar a palavra, para hacer a obra de forma mais comprometedora. Isto aqui é uma sequência perfeita para mim, mas o caso é que a alabança inclui agradecer em todo e bendecir su nome. Também a alabança inclui em agradá-lo com minhas palavras. Aqui eu pus em forma personal minhas palavras, mas neste caso, nossas palavras, certo? Vamos ver o que diz a Bíblia. Que as palavras de minha boca e a meditação de meu coração sejam agradáveis delante de ti, ó Senhor. Isto aqui é uma oração, certo? O salmista estava falando com Deus e disse, a ti, ó Senhor, estava conversando com Deus. E ele então dijo que as palavras de minha boca e a meditação de meu coração sejam agradáveis. Uau! Se eu digo isto aqui a Deus, talvez seja porque eu estive me analisando e descobri que as palavras de minha boca e a meditação de meu coração não são agradáveis a Deus aún. Por isso, eu orei e disse que elas sejam. Ou seja, parece um término meio futuro. Que seja. Que cheguem a ser agradáveis a ti, ó Senhor, porque por agora não são bem assim. Estou só imaginando coisas. Pero é possível que depois de autoanalisarmos, miremos e entendamos que nossas palavras e nossas meditações mais ocultas do coração necessitam ser santificadas, retificadas e então tornadas agradáveis a nosso Deus. Agora pensemos, se nós não somos agradáveis a Deus, como seremos? Qual é o oposto de agradável? É desagradável, certo? E eu não quero ser desagradável a Deus, porque se eu chego a este ponto, não serei mais aceitada em sua presença. Quem neste momento quer aceitar em seu meio, em seu círculo, alguém desagradável? Alguém agressivo, alguém que llama palavras sucias, algo que é desonesto. Nadie quer. Esta pessoa será botada de los grupos. O que sucede é que é desagradável. Pero uma pessoa agradável, ela chega a atrair outras pessoas para si. Então, esse texto nos ensina algumas coisas muito claras. Primeiro, que hasta nossas palavras são importantes para chegar a alabar ao Senhor no nível que Ele espera que lo alabemos. A meditação de nosso coração aún muito mais, porque vem desde lo mais profundo. E então, esse detalhe aqui de ser agradável ou desagradável tem grande peso. Não sei como tu te encontras hoje. Se crees que eres alguém agradável ao Senhor e Ele pode escutar tuas orações e contestar-lhes sem nenhum problema, que não há nenhum estorvo, nenhum obstáculo entre tu e Deus, que bendição! Porque há momentos em que eu pensei que eu estava meio só aqui neste planeta, pero por causa de minhas próprias faltas. Eu me senti muito desagradável. E não é o desejo de Deus. Que Ele nos ajude, sim, a que todo nosso ser esteja bajo seu controle para jamais ser desagradável à sua presença. Também a alabança inclui investigar ou analisar ou escudrinhar o que há em nosso coração. Em Mateus 12, 34, leemos: La boca habla de lo que está lleno el corazón.
¿qué estamos diciendo con nuestra boca? Hay personas, por ejemplo, que alaban mucho en la iglesia, pero llaman muchas palabras sucias en la casa. Hay personas que en la iglesia son tremendas bendiciones, predican como nadie, enseñan a los niños como, wow, qué tremendo, pero en la casa parece un pequeño demonio. Es terrible. Entonces, ¿qué estamos diciendo con nuestra boca? ¿Qué estamos revelando que hay en nuestro corazón? La Biblia dice que tanto las palabras de nuestra boca como lo que hay en nuestro corazón parece que andan juntos. Lo que dice nuestra boca revela lo que estoy guardando dentro de mi corazón. En el corazón nadie puede ver, está muy escondido. Pero una vez que abre la boca, todo viene a la luz. Y ahí la gente dice, oh, cuánto odio tiene esta persona en su corazón porque solo habla mal de la gente. Cuán carnal es esta persona porque miente todo el tiempo. Cuán terrible es su naturaleza aún, su hombre viejo está muy presente en esta persona porque vive pleiteando y dividindo la gente. Que hay en nuestro corazón, que aún necesitamos analisar e averiguar e escudriñar para que estas coisas feias e sucias já não saiam mais por nossa boca. El caso é, hermanos, que a alabanza a Deus inclui ser agradecido em todo, bendecir su nombre, ser agradável com nossas palavras e escudriñar nuestro corazón, además de que a Biblia dice que de todo lo que guardamos, devemos guardar nuestro corazón, porque de él proceden todas las fuentes para la vida, assim como tú já sabes y yo también. Veremos entonces, ¿es fácil dar gracias a Dios por todo? Honestamente hablando, vean bien, no somos ángeles. Somos humanos e bem humanos, certo? Às vezes somos bem complicaditos de se entender, bem complicaditos de se arreglar. Então, a pergunta é fácil dar graças por todo? Minha opinião personal é não. Não é fácil. Não é fácil dar graças a Deus em momentos em que nem sequer entendemos. Por exemplo, se uma pessoa é assaltada por alguns delinquentes, como vamos dizer, oh Deus, graças porque fui assaltado? Não é possível. Se uma pessoa é atropelada e termina herido, tampouco é fácil dar graças porque foi atropelado. Não é fácil dar graças frente à morte, quando alguém muere, quando há uma grande perda. Não é fácil dar graças. Não é fácil dar graças se alguém enfrenta violência doméstica, por exemplo. Não é possível dar graças. Não queremos, incluso, às vezes, honestamente, não podemos dar graças, sem que não é fácil. Necessitamos da graça de Deus para dizer, Senhor, eu sei que tu estás comigo. A situação é horrível, pero graças porque tu estás comigo. Eu não dou graças porque fui assaltada, eu não dou graças porque me atropelaram. Não, não me gostou isso, simplesmente, pero eu te dou graças porque estuviste comigo mientras eu passava por esse tempo difícil. Estás comigo hasta ahorita, ajudando-me a reerguer-me outra vez. Por isso sim te dou graças. Pero aún assim, hermanos, não é fácil. Não para mim. Talvez seja para ti, pero não para mim. Assim que seamos bem honestos. Agora, quando devemos dar graças a Deus? Quando? Solo en el dia de ação de graças devemos dar graças a Deus? Em 2 dias, o dia de ação de graças vai ocorrer. Solo aí diremos ao Senhor, graças por todo o que hiciste este ano, e isso é todo, não há mais nada para fazer em los outros dias do ano, por todo o que o Senhor hizo desde o início. Então, quando é que devemos dar graças a Deus? Em todo o tempo, como diz a Bíblia, certo? Em todo o tempo, como vimos minutos atrás. Como devemos entrar em sua presença? Será que podemos entrar em sua presença de qualquer forma? Assim como entramos em nossa casa, na hora estamos de sapato, outros de sandália, outros de nada nos pés. Estou falando de aspectos físicos. Será que podemos entrar na presença de Deus bem desconectados, todo
assim, desorganizados em nossa vida espiritual, sem nenhuma comunhão, llenos de pecados. Será que podemos entrar assim na presença de Deus, listos para dar-lhe graças? Será que podemos? E diz a Bíblia em Salmos 100, versículo 4, diz, entrar em seu santuário, em outra versão diz, entrar em sua presença com ação de graças. Ou seja, independentemente da situação que passamos, independentemente de lo que nós enfrentamos ou sofrimos, devemos entrar em sua presença sempre, já seja no santuário ou na igreja, ou no quarto de nossa casa, ou no banho, se estamos por allá, entrando em sua presença em oração. A primeira coisa que devemos fazer é dar-lhe graças. Porque se não é assim, então, hermanos, eu penso comigo mesma, se eu não sirvo para dar graças a Deus, se eu não entendo isto, se eu não puedo agradecer-lhe com todo meu coração, então eu já não sirvo para nada mais. Porque não é difícil. Ou seja, é difícil, mas não é algo que não se pode fazer. Necessitamos simplesmente entender que nossas circunstâncias às vezes se tornam muito difíceis, muito malas, muito feias, pero Deus jamais cambia. E a graça que vamos dar é a Ele, não às circunstâncias, não a alguém diferente, não a nós mesmos, é a Deus. Por lo tanto, Deus não merece que nossa ação de graça cesse porque temos um grande problema. Não podemos aceitar isto. Eu entendo que há alguns países que tornam o Dia de Ação de Graça um dia muito famoso, como por exemplo nos Estados Unidos. É um dia muito famoso e um dia em que também muito festivo, todas as famílias se reúnem, fazem uma grande cena, todos estão como desfrutando da comunhão uns dos outros juntos. Incluso é um dia feriado de tão importante que é. Nada abre, os bancos cierram, as escolas cierram, hasta os carros que recorrem a basura deixam de trabalhar e também se vão de feriado, porque o Dia de Ação de Graça é muito, muito importante para algumas culturas. Pero eu pergunto, será só este dia o dia importante? Porque hasta parece que se está venerando o dia e não a atitude de dar graças a Deus. A Bíblia diz, independentemente de qualquer coisa, entrar em sua presença com ação de graças. Aunque nos sintamos como se estivéssemos morrendo, nossa atitude deve ser entrar em sua presença, como disse aqui, em sua presença com ação de graças. Se estamos na igreja em meio a outras pessoas, ou se estamos solos em nosso quarto, ou se estamos manejando durante um viagem, ou se estamos incluso no banho, não importa. Uma simples oração que hagamos é entrar em sua presença. E não devemos fazê-lo sem antes começar dando-lhe graças. Graças, Senhor, porque eu amanheci vivo este dia, porque tus misericórdias se renovaram para mim uma vez mais. Graças porque puedo levantar minha voz e crer que eu entro delante do trono de tu graça, confiadamente, como disse tu palavra. Isto é dar graças, e Deus ama muitíssimo a esta atitude. Veremos então que a palavra acção de graças viene de la palavra Eucaristías, que se encontra em 1 Timoteo 2:1 e que se lê em espanhol assim: Ante todo exhorto, pues, a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aqui eu vejo 2 ou 3 coisas bem importantes. Primeiro, é a palavra exortar. Exortar na Bíblia, na palavra do Senhor, é uma palavra muito positiva. Por que digo isto? Porque no passado, anos atrás, eu vi muitas igrejas exortando os membros de sua igreja com palavras muito ofensivas,
Às vezes, os líderes, os pastores, neste caso, estavam no púlpito. Estavam já bem plantados no púlpito, chamando pessoas por el nome, dizendo, por que não viniste mais? Nunca mais distes el dízimo, não frequentas a igreja, por onde anda? E começa a dizer toda a vida da pessoa desde o púlpito. E afinal disse, debes sentir-te muito bendecido, porque eu te estou te exortando. Usando esta palavra aqui, exortar. E eu, naquela época, quando não sabia muito, eu não estava muito assim, familiarizada, talvez, com a palavra do Senhor, eu creia também. Eu disse, oh Deus, espero nunca ser exortada desta forma. Mas eu não sabia que a palavra estava sendo usada ao revés. Porque ahorita mirando a língua, uma das línguas originais da Bíblia, que é o grego, eu vejo que exortar é todo o opuesto. Exortar é levantar, fortalecer, renovar, restaurar, ressuscitar espiritualmente, reerguer, limpiar, sanar. Isto é exortar. Em grego, isto é exortar na palavra. Então, naquela época, eu não sabia que aquela gente estava equivocada e que nos ensinaram muito mal. Então, sabemos que aqui nesse texto, Pablo estava falando a seu discípulo, a seu filho na fé, Timoteu, que agora era um jovem ministro, e dizendo, Timoteu, tu não eres muito jovem, eu sei que tu não sabes muita coisa, eu só estou imaginando, isso não está na Bíblia, estou imaginando. Então ele disse, bueno, pero de toda forma, eu te exorto, eu te animo, eu te motivo. Te motivo a que te haga súplica, oração, intercessão e ação de graças. Então, a primeira coisa aqui é a referência à palavra exortar. É totalmente positiva e muito bendecida palavra para qualquer de nós. A segunda coisa que vejo é que aqui há uma diferença de nível no aspecto de oração. O texto habla de súplicas, orações, intercessão e ação de graça. Antigamente, muitos anos atrás, eu também pensava que eram as mesmas coisas. Eu não sabia aún assim a diferença entre súplica, oração e intercessão. Eu pensava que tudo era a mesma coisa, mas não lo é. ¿Qué es la súplica? La súplica puede ser un sinónimo de ruego. Ruego o súplica es algo que viene desde muy adentro de nuestro ser, a través de lo que expresamos delante de Dios. Por isso há expressões que dizem derramar sua alma delante de Deus. E outra versão diz derramar tu alma como água que se derrite delante de Deus. Isto é súplica ou ruego. Oração é aquele tipo de conversação parecida à conversação que temos com pessoas. Hablamos e escuchamos, perguntamos e recebemos a resposta. Uma simples conversação. Suena mais ou menos igual. A diferença é que estamos falando com Deus, le estamos perguntando e recebendo as respostas. Seria algo parecido. A intercessão, que seria? Interceder é tomar o lugar de outro, é ocupar o lugar de outra pessoa, é entrar na brecha deixada por alguém e plantar-nos ali para rogar, para suplicar por ela. Isto é intercessão. Incluso Pablo nos disse em algum momento, quando orares por alguém, hágalo como se tu mesmo estuvieras allá, naquele lugar. Ou seja, isto é intercessão. Não são meras palavras, não são palavras vazias, é algo que vem muito de adentro. Agora veja que nada de isto se completa se a última não é a ação de graça. Ou seja, se miramos bem, aqui sigue uma sequência. Primeiro a súplica, depois a conversação mais amigável, então o mais profundo, que é a intercessão, pero la conclusión tiene que ser la acción de gracia. Tiene que ser, Señor, gracias porque tú me oíste. Yo ya espero tu respuesta. Gracias porque ya estás trabajando por esta causa. A acción de gracias concluye cualquiera de estas acciones mencionadas antes. En otras palabras,
Tal vez nuestro momento de oración no está completo si no hay acción de gracia. Ou talvez hasta se é inválido, talvez nem funcionou muito, porque eu vou aí só suplicar, pedir. Há pessoas assim, vão aí, pedem. Incluso levam listas e um papel. Isso, número 1, 2, 3, 4, e vão marcando check, porque as coisas que já pediram. Pero não se escuta nada de dizer, Senhor, graças. Senhor, bendito eres tu, glória a tu nome. Não se escuta a ação de graças. A Bíblia menciona que qualquer coisa que hagamos como esta sequência tem que concluir com o agradecimento ao Senhor ou com a ação de graça, certo? Aqui diz por todos os homens, mas também por todas as demais circunstâncias. En el original tenemos el mismo versículo e leemos assim na mesma sequência. Para calor proton, panto, poiestai, vetseis, proseucais, eteneses, eucaristias, rupe, panto, antropo. Traduzindo-se antropo. Se nós miramos, a sequência sigue igual. El para calor, por exemplo, é exortar. El aqui é pues ou por lo tanto, ou entonces, é uma palavra conclusiva, como se Pablo estivesse dando um conselho, e entonces empieza sua conclusão aqui. Entonces, te exorto a, empieza a dizer a que Timoteu estava sendo exortado. A palavra proton aqui é primeiro, que seria entonces, antes de todo, o primeiro. Panto seria todo. Aqui a palavra todo espanto. Depois vem a seguinte, poiestai, essa palavra bastante larga, poiestai é hacer, hagan, hacer ou praticar, ou pratiquem tales coisas. Também pode ser ou usar também, hagan. Depois a palavra seguinte é prosiojas, que é a palavra oração. Procejas oração, que é aquela expressão que antes comparei, que é conversar com o Senhor, perguntar e receber resposta, dar a Ele coisas e receber dele. Procejas oração. A seguinte é entusias. A palavra é muito bonita, que é a palavra intercessão. Entusias. Depois vem Eucaristias, que é dar graças, ou ação de graças, que é um sinônimo dar, ou hacer uma ação de graças, é o mesmo Eucaristias, que é Eucaristias. Ruper é a preposição por, panton, todos, antropon, hombres. Aqui está em plural, certo? Ambos. Vimos então que o texto sigue a mesma sequência e tem o mesmo ênfase. Só não olvides que antes que Pablo dijera a Timoteo para hacer todo isto aqui, ele primeiro lo animou, lo esforçou, lo levantou, lo fortaleceu. Isto é exortação. E então, uma vez animado e fortalecido, Timoteo foi capaz de fazer tudo isto e hasta mais por toda a gente com a qual trabalhava naquela época. Vemos também que hasta o hebreu do Antigo Testamento dá muito valor à palavra ação de graças ou dar graças. Aqui a palavra é toda, leyendo sempre de la derecha para a esquerda, porque é a forma correta de se ler o hebreu. Toda, literalmente, é graça ou agradecimento gratuito. Me gusta muito esta palavra gratuita aqui, completando agradecimento, porque nos traz a ideia de que nosso agradecimento não é a la fuerza, não pode ser por obrigação. O agradecimento é muito voluntário, muito livre, muito assim grátis, muito gratuito, especialmente porque é para Deus. De repente, se estamos com pessoas, temos uma certa obrigação de ser amáveis, dizemos, ok, graças, por favor, são palavras amáveis, mas para Deus, este agradecimento deve ser totalmente gratuito e sem nenhuma segunda intenção. Agora, a palavra toda
se origina del verbo hebreu yadá. Es una segunda palavra, yadá, outra vez lendo de la derecha para a esquerda. Yadá aqui é literalmente tirar ou echar, ou seja, eu tiro para uma direção, eu echo para allá. Também não sei se pode dizer, eu lanço sobre alguém tal coisa. Então, o primeiro conceito aqui é tirar ou echar. Alguém poderia dizer echar com violência, mas eu não quero usar esta palavra para não confundir, porque quando usamos echar com violência, falamos violência espiritual, não é violência física, mas para não confundir, eu prefiro dizer echar com determinação, com muita determinação para uma direção exata. Agora, esse tirar ou echar também inclui com a mão estendida, ou seja, echar com mão estendida e com muita determinação. Ora, veja, estamos falando de ação de graças, agradecimento ou graça, que é a palavra todá, e combinada com a palavra yadá. Que tem a ver isso de mão estendida? Ora, como estamos falando de agradecimento ou ação de graças, como é que damos graças a Deus? Normalmente levantamos as mãos ao Senhor, não é assim? Levantamos as mãos e echamos para Ele nossa adoração, echamos para Ele nosso agradecimento. Por isso disse echar ou tirar para Ele com determinação e com a mão ou as mãos estendidas, nossa ação de graça a nosso Deus. Logicamente que estou falando de uma postura física assumida por quem agradece a Deus, ou seja, nós, e espero que sejamos realmente mais que pessoas que agradecem, mas bem que sejamos adoradores, como diz a Bíblia, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora veja que a palavra yadá, que traz o conceito de tirar com determinação ou echar com determinação para Ele, também significa ou também aponta para afirmar, declarar, aclamar, celebrar, exaltar, confessar e confessar seu nome. Veja bem, afirmar que Deus é esse grande Deus que Ele é. Estamos afirmando, abrimos a boca para dizer isto sem nenhum problema. Estamos declarando o verdadeiro Deus que Ele é e não há dúvida nesse aspecto. Declaramos que Ele é Deus e sempre lo será. Lo aclamamos, lo levantamos lo mais alto que podemos em nossa vida. Lo celebramos, hacemos festa e nos alegramos muito porque conhecemos e servimos a este poderoso Deus. Lo exaltamos muito alto. Não há nada em nossa vida que seja mais alto que nosso Deus. E confessamos com nossa boca que Ele é o Senhor e lo chamamos por seu nome. Ele é Jeová Rafa, Deus Nissi. Ele é Jeová Shalom, Deus Sabaoth. Ele é Jeová dos exércitos. Ele é o único Deus. E aí declaramos todas essas palavras, elas todas estão relacionadas com agradecimento ou ação de graça, pero ao mesmo tempo todas elas são diferentes. Uma afirma, a outra declara, a outra clama, a outra celebra, exalta e confessa. Ou seja, diferentes términos que se unificam entre si em uma sola palavra, ação de graças. Quando nossa ação de graça, quando nosso reconhecimento ao Senhor inclui ou involucra afirmar quem Ele é, declarar o poderoso que é, aclamá-lo sobre todos os deuses, celebrar sua presença poderosa, exaltar-lo mais alto que todos, confessar que Ele é nosso Deus, hacemos então uma ação de agradecimento completo. Nossa ação de graças não pode ser rechazada, em outras palavras, porque tudo isso aqui só flui do mesmo Espírito. Quem vai fazer tudo isso em uma atitude de ação de graças se não é por o Espírito de Deus? Por essa razão, pode ser aceitada. Por isso, essas palavras aqui têm muito peso. Devemos sim concentrar-nos que hasta nisso Deus desenhou a forma como devemos nós acercar-nos. Devemos acercar-nos com as mãos bem levantadas, dispostos a tirar sobre Ele.
nuestro genuíno agradecimiento o nuestra acción de gracias, porque Él sí es digno de todo eso y mucho más. El libro de Salmos es donde más aparece la palabra todá, o sea, la palabra que es a dar gracias o agradecimiento o acción de gracias. Allí en Salmos, en los 150 capítulos que hay, vemos cómo esta palabra es tan abundante. Vemos entonces, hermanos, que todos nosotros, todos los hijos de Dios, están llamados a dar gracias a Dios. Todos, sin excepción. Não há exceção de raça, nem de color, nem status social, ou formação acadêmica ou profissional. Todos são chamados, todos somos chamados a dar graças a Deus. Vemos então que a ação de graças sempre vai acompanhada de súplicas, como já vimos antes. Não devemos limitar-nos somente aqui na súplica, pedir, 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 pero devemos começar com ação de graças e terminar nosso tempo de comunhão com o Senhor também com ação de graças. Agora, a primeira pergunta é: como vão nossos tempos de oração? Como será que estão mis devocionais? Como estão nossos momentos de oração personal em casa? Se nós começamos nosso tempo de oração com ação de graças e terminamos da mesma forma, então, possivelmente somos renovados. Então, eu pergunto, como vão nossos tempos de oração? Renovadores? Llenos da presença de Deus, porque estamos involucrados e muito comprometidos em dar-lhe graças por todo e em todo o tempo? Ou será que está morto, vazio e sem resposta? Se esta aqui é a resposta, então temos que reevaluar o que estamos fazendo. Talvez só estamos suplicando, pedindo, 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 e não estamos reconhecendo quem Deus é em realidade, porque em realidade Ele nos chama para dar graças. A palavra de Deus diz que Deus busca por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, habla de seu espírito, em comunhão com nosso espírito, pero também habla de la verdade que é sua palavra. Adorá-lo em base a sua palavra, adorá-lo de acordo a lo que conhecemos de ele através de sua palavra. Se nossa adoração não está em base a isto, a comunhão com seu espírito e a la relação com sua palavra, então o resultado é este. É um tempo de oração muerto, vazio e sem resposta. Isso não está bem, necessita ser reconstruído. Então, qual pode ser uma das soluções? A Bíblia diz entrar em seu santuário ou em sua presença com ação de graça. Esta aqui é uma boa solução. A partir de agora, necessitamos talvez cambiar um pouco o estilo de oração. Em lugar de começar pedindo, 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 vamos começar reconhecendo o grande que nosso Deus é. Que poderoso és, que tremendo és, que perfeito és. Isto é suficiente para abrir os cielos e, como diz a Bíblia, fazer venir sobre nós bendições em abundância, como diz Zacarias. Agora veamos, hermanos, é muito importante que nós nos agarremos a esta verdade aqui, porque se não é assim, então como vamos agradar a nosso Deus? E como já vimos anteriormente, não queremos ser desagradáveis. Por isso, uma boa solução é começar a entrar em sua presença com ação de graças, reconhecendo o grande que Ele é e o muito que hace por nós. Então, a solução é despojarmos-nos, devemos despojar-nos de nós mesmos para entrar em sua presença e exaltar seu grande nome. Porque talvez não estamos revestidos com a presença de Ele, mas bem estamos revestidos com a nossa própria, e por isso, em nossa própria aparência deformada, não haverá condição de ser aceitados em sua santa presença e muito menos exaltar seu grande e soberano nome. Que o Senhor nos ajude então a evaluar como está
Como estão nossos tempos de oração, nosso devocional na casa? Como vai a meditação na palavra do Senhor? Estamos realmente orando? E eu não estou falando de tempo. Não estou dizendo que para ser santificado temos que orar 2 horas por manhã. Não há um tempo. Há pessoas que falam muito e afinal não dizem nada. E há outros que falam 5 minutos de forma muito efetiva. Assim que orar é o mais importante. Necessitamos ser renovados e llenos da presença do Senhor, porque, do contrário, teremos estes resultados. E isto não será bueno. A resposta é: despojémonos de nós e entremos em sua presença com ação de graças. Não importa a circunstância que passamos, o tempo difícil em que estamos, a estação dura por la qual cruzamos. Tratemos de não mirar muito o que perdimos, o que vai mal, o que não está progressando. Saquemos os olhos de allá e miremos hacia arriba, como nos ensina a palavra hebrea Yadá. A palavra que nos ensina é que basta levantar as mãos e echar para Ele toda a adoração de que Ele é digno. Que o Senhor nos ajude verdadeiramente a entender que o dia de ação de graças não deveria ser um solo dia, porque a ação de graças deve ser 365 dias, de acordo a nosso calendário, e 24 horas de cada um desses dias. Se isto ocorrer, estaremos mais llenos de Deus de lo que nós podamos imaginar. Que o Senhor nos ajude a ser esses adoradores que Ele busca encontrar, porque isso para nós é mais que um privilégio. Bem, o tema de hoje me ha sido muito edificante, como sempre les digo, e compartilho com vocês. Me hace crescer muito em la palavra del Senhor. A los alunos que tenho, aqui estarei em caso tenhas alguma pergunta sobre este tópico.